a nossa live, mais um dia na presença do Senhor e agradecendo a Deus pelo dia, pela bênção de viver, pela graça de estar com Ele, porque o Senhor é bom e sua bondade dura para sempre. Hoje nós vamos para a leitura de 2 Reis 16, onde fala: quem copia o mundo acaba se afastando de Deus. Não tem como servir a dois senhores. Ou você vai servir a Deus ou vai servir o mundo. Esse morno meu do muro, você já fez sua escolha. Vou até começar essa live com uma breve história. Preste atenção. Um homem, ele estava no meio do muro e de um lado tinha o céu, de outro lado, né, tinha lá o inferno. E aí, do lado do céu, todos os anjos chamando ele: vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Aqui não tem bênção, não tem coisa boa. E do outro lado do inferno, o inimigo lá, as trevas, caladinha, falava nada. Aí o homem parou e pensou: ué, mas por que eles estão tudo gritando, me chamando lá, arcanjos e anjos, e vocês estão aí calados? Ele: não, porque você já nos escolheu. Porque em cima do muro, realmente, a gente já tem feito uma escolha. Porque o reino de Deus, ele é feito por um posicionamento, por uma decisão e uma escolha. E é assim que a gente tem que olhar para a vida. Então vamos para a leitura. Qual é o contexto aqui? A gente precisa ter cuidado com as influências que nós aceitamos. O rei Acaz, que era o rei de Judá, ele se afasta completamente de Deus. Ele vai para a idolatria, sacrificando o próprio filho. Olha como contaminou a raiz ali, né? E no ataque dos inimigos, ele pede ajuda errada. Ele pede ajuda ao rei da Síria, no lugar de pedir a Deus. E aí, quando ele vai em Damasco, ele vê lá um altar pagão e ele copia esse altar em Jerusalém. Quer dizer, uma lasqueira atrás da outra, né? Então, preste atenção nessa palavra, porque ela vai falar muito com você. Já vamos pedir ao Espírito Santo de Deus para falar conosco e trazer sabedoria e discernimento que nós precisamos para essa palavra. E diz assim: no ano 17 de Pecam, filho de Remalias, começou a reinar Acaz, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acaz 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai, porque andou no caminho dos reis de Israel, até o seu filho fez passar pelo fogo, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incensos dos altos dos outeiros, como também debaixo dos arvoredos. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Pecam, filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém a peleja, e cercaram Acaz, porém não puderam vencer. Naquele mesmo dia, Rezim, rei da Síria, restituiu Alade, a Síria, e lançou fora Alade aos judeus, e os sírios vieram e Alade, e habitaram ali até os dias de hoje. E Acaz enviou mensageiro a Tiglat-Pilese, rei da Síria, dizendo: eu sou teu servo e teu filho. Sobe e livra-me das mãos do rei da Síria, das mãos do rei de Israel. Se levantaram contra mim. E tomou Acaz a prata e o ouro que achou na casa do Senhor, nos tesouros da casa do rei, e mandou um presente para o rei da Síria. E o rei da Síria não lhe deu os ouvidos, pois o rei da Síria subiu contra Damasco e tomou-a, levou o povo para aqui e matou a Rezim. Então o rei Acaz foi para Damasco encontrar Tiglat-Pilese, o rei da Síria, e vendo o altar que estava em Damasco, o rei Acaz enviou o sacerdote Urias a aparência do altar e o modelo, conforme toda a sua obra. E Urias, o sacerdote, edificou um altar conforme o rei Acaz tinha ordenado em Damasco. Assim fez o sacerdote Urias antes que o rei Acaz viesse de Damasco. Vindo, pois, o rei vindo de Damasco, viu o altar, e o rei chegou ao altar e sacrificou nele. E queimou os seus holocaustos, suas ofertas de manjares, derramou sua libação, aspergiu o sangue dos seus sacrifícios pacíficos naquele altar. Porém, o altar de cobre que estava perante o Senhor tirou dele diante da casa, e entre o altar da casa do Senhor, pô-lo ao lado do seu altar, a banda norte. E o rei Acaz mandou Urias, o sacerdote, dizendo: no grande altar queima o holocausto da manhã, como também a oferta de manjares à noite, e holocaustos do rei
e a sua oferta de manjares e holocausto de todo o povo da terra, e sua oferta de manjares e oferta de bebida, e todo o sangue de holocaustos, e todo o sangue de sacrifícios aspergerá nele. Porém, o altar de cobre será para mim, para inquirir dele. E fez Urias, o sacerdote, conforme tudo quanto o rei Acais lhe ordenara. E o rei Acais cortou cinta das bases de cima delas, tomou a pia, e do mar tirou-se bois de cobre, estavam debaixo dele, e pô-lo no pavimento de pedra. Também a cobertura do sábado edificar na casa, e a entrada de fora do rei retirou a casa do Senhor por causa do rei da Síria. Ora, o mais dos atos de Acais o fez, porventura não estão escritos na livro de crônica do rei de Judá? E dormiu Acais com seu pai e foi sepultado junto aos seus pais na cidade de Davi. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Então, olha o quanto que ele vai fazendo coisas e sacrifícios e tirando realmente assim o altar do Senhor e colocando na mão de outro altar, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com esses holocaustos, com essas situações, né, que vai deixando contaminar a nossa vida. Então, vamos lá. Primeiro ponto que a gente tem que ver aqui. Más decisões espirituais geram, né, causam grandes consequências. Pequenas concessões, besteirinhas, conversinhas, parcerias erradas, elas podem levar a grandes quedas espirituais. Segundo, influências erradas podem distorcer a nossa fé. Nem tudo que parece interessante espiritualmente vem de Deus. Guarda isso. Nem tudo que parece interessante espiritualmente vem de Deus. Nem tudo que parece interessante espiritualmente vem de Deus. Peça discernimento do Espírito Santo. Terceiro, confiar em alianças humanas pode trazer problemas. Primeiro devemos buscar a Deus. A palavra diz, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, que todas as demais coisas serão acrescentadas. A vida espiritual impacta outras pessoas. Deus continua chamando ao arrependimento. Sempre há a oportunidade de buscar a Deus. Amém? Então, que Deus venha trazer sabedoria e discernimento. E hoje o que nós vamos declarar eu sigo somente a Deus. Deus é meu único Senhor e Salvador, né? Eu sigo somente a Deus. Deus é meu único Senhor e Salvador. Eu sigo somente a Deus. Deus é meu único Senhor e Salvador. E que assim a gente viva uma vida diferente. Diferente com o Pai, diferente com a forma dele agir, diferente com a maneira dele ser. Porque nós somos filhos amados do Senhor. Amém? Que o Senhor entre na tua casa, entre na tua vida, entre na tua família. E que nada saia da dispensação e do agir de Deus. Que a presença do Senhor esteja sobre nós e que nós possamos viver coisas grandiosas. Amém? Eu creio que hoje nós teremos um dia abençoado e algo de maravilhoso vai nos acontecer, porque a mão do Senhor está sobre a nossa casa, a nossa vida, e nós já declaramos isso em nome de Jesus. Fique com Jesus, que Deus te abençoe.